Oi mulher, você tá boa? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Gente, quanto tempo faz que eu não posto um vídeo de unha aqui pra vocês, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês um passo a passo bem completão de como eu faço a minha aplicação na fibra de vidro no formato quadrado. Então a primeira coisa que eu faço é já começar a tirar toda a oleosidade da minha lâmina. Lembrando, gente, que meu mandril, ele tá bem devagarzinho, ao ponto de quase parar na unha, para não machucar essa unha. Eu só preciso que faça pequenas ranhuras e não faça machucado nessa lâmina, porque se eu machucar, ao invés de eu tirar a umidade, eu vou produzir mais umidade e a minha unha vai causar descolamento. Depois que eu faço isso, eu já venho com a minha broquinha Chama PM718 que eu comprei no Mercado Livre e vou fazendo toda a parte de afastamento da minha cutícula. Lembrando que antes de eu vir com a broca, eu venho com um palitinho para afastar, para não machucar a lâmina da minha cliente nem a cutícula. E depois disso, eu já venho e limpo todas as minhas unhas, higienizando com um prep. Gente, essa manchinha que tá na unha da minha cliente, eu tentei tirar e ela sentiu um pouco de dor, então eu preferi não tirar nesse momento e tirei depois, para facilitar, para diminuir o desconforto dela, tá bom? Logo depois disso, eu já venho passando todos os meus preparadores químicos. A minha preparação química, eu comecei usando os produtos da AGL. Se você não viu, tem resenha dos produtos deles aqui no meu canal. Vai lá dar uma olhadinha que tá bem bacana. E logo depois que eu faço a minha preparação química com os produtos da AGL, eu já venho com o meu gel Control da Annie Love. Sim, nesse dia eu escolhi usar o gel Control da Annie Love porque eu encaixei uma cliente atrás da outra, então o meu período estava muito curto, então não dava para eu elaborar demais. Com o gel Control eu tenho a facilidade de poder acelerar o meu trabalho em mesa. Então logo depois que eu faço a minha preparação química, passo meu gel base, eu já venho aplicando a minha fibra de vidro. A fibra que eu uso é a da Volia, não troco por nenhuma outra, gosto muito da fibra da Volia, porque não me pinica, é muito mais prática para abrir e é a fibra que eu mais indico tanto para mim quanto para as minhas alunas e para vocês que são minhas seguidoras e que me seguem há bastante tempo, sabe que eu não troco a minha fibra da Volia e eu uso ela desde que eu comecei. No vídeo, gente, eu vou estar sempre mostrando para vocês alguns detalhes importantes, eu vou dar um zoom para poder falar e outros que eu não acho que tenha necessidade, eu vou diminuir o zoom e vou acelerar o processo para que vocês consigam ver todo o processo por igual e nas duas mãos completas. Eu vou fazendo a aplicação da minha fibra e já venho com a minha cabine portátil para facilitar o meu processo, para ir já acelerando essa etapa, porque é uma etapa que eu tinha muita dificuldade, porque eu não tinha a cabine portátil, então eu sempre tinha que ficar colocando na cabine maior, até eu comprar a minha cabine portátil. Então se você não tem uma, já te indico comprar uma, porque vai te acelerar muito o processo na hora da aplicação. Depois que eu apliquei a fibra em todos os dedos, eu já venho fazendo a camuflagem dessa fibra que fica no leito, para que deixe um aspecto mais natural e não me dê nenhum problema depois e me acelerar também o processo na hora de lixar. Reparem que para eu aplicar a fibra, eu coloco a presilha. Por quê? Porque a presilha me ajuda a abrir mais o meu leito e nas laterais não sobrar espaço com pele para que não haja dente, tá? Então eu sempre coloco a minha presilha nas bochechinhas laterais para fazer a aplicação. Reparem que nesse dedo, gente, eu apliquei uma fibra aqui de um lado, ela estava certinha e no outro estava aberta. Nessa hora eu tentei de tudo fazer ela ficar arrumadinha, mas não deu certo, me irritei, tirei, apliquei um novo gel base e uma nova fibra. E isso é normal, gente. Se vocês perceberam que a fibra de vocês estava muito aberta ou muito espalhada, tire e coloque uma nova para evitar dor de cabeça. Fica muito mais fácil e muito mais prático. Logo depois disso, troco a minha fibra, faço a nova aplicação e continuo tranquilamente o restante dos outros dedos. Desculpem nessa hora a câmera dar uma tremida, é porque bem nesse momento eu bati meu braço na câmera, mas eu não quis tirar essa parte para poder mostrar literalmente todos os pedacinhos, todas as partes importantes da aplicação. Se vocês notarem, reparem que o leito da minha cliente ele é um pouco mais
convexo, que significa que ela tem um ápice um pouco mais alto. Só que como eu uso os géis Control nessa aplicação, então na hora que eu faço a minha aplicação eu consigo tranquilamente retificar a borda sem deixar essa ponta caída. No final do vídeo vocês vão perceber como que fica. Nesse momento, venho cortando do tamanho que a minha cliente quer, foi nessa hora que ela escolheu o quadrado. Antes disso, íamos fazer a amendoada, por isso que é muito importante a gente perguntar para a cliente qual que é o formato que ela quer, para que não haja dúvida ou para que não acabe fazendo errado. Então, geralmente é conversado antes sobre o formato, mas nesse momento ela decidiu trocar para quadrada e eu disse que não tinha problema nenhum e seguimos com a aplicação tranquilamente. Nessa etapa eu já começo a hidratar a minha fibra. O Gel Control, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade só na hora de hidratar nessa etapa, porque como ele é um gel mais consistente, ele acaba demorando um pouquinho mais para hidratar. Mas nada que seja absurdo e nada que me faça querer mudar o gel nessa etapa. Então eu continuo toda a hidratação. Por mais que ele demore um pouquinho mais para hidratar, é um gel que me permite fazer todos os dedos mais rápido e mais ágil. Então eu prefiro que diminua um pouco na parte de hidratação, mas que me facilite muito fazer todos os dedos de uma vez só. Então já hidrato toda a fibra dos 4 dedos, venho por cima já assimilando tudo, deixando tudo bem quadradinho para facilitar o meu lixamento. Logo depois disso eu levo para a cabine por 5 segundos e depois eu começo a fazer a minha estrutura por baixo da minha lâmina. Lembrando que eu só usei apenas um gel para fazer toda a estrutura e ponto de tensão do meu alongamento, que foi o Gel Control Cover da Annie Love. Vocês vão reparar que após eu fazer toda a estrutura de todos os dedos da minha mão, eu coloco para catalisar por 25 segundos, mas eu senti que ainda assim não tinha secado o suficiente para eu realizar a curvatura e ia acabar afunilando demais. Então eu deixei mais 10 segundos, ou seja, ficou um total de 35 segundos para catalisar para eu fazer a curvatura. E o mais legal desse Gel Control da Annie Love é que a curvatura ela não abre, mesmo depois do processo de curvatura e o ponto de tensão, porque tem alguns géis que depois que você faz a curvatura e entra com o ponto de tensão, ele ainda dá uma abertura. E o da Annie Love não. Ficou uma curva C linda, maravilhosa e que deu super certo e bem estruturada para esse alongamento. Lembrando que o tamanho correto para um alongamento é de 50% do tamanho natural desse alongamento. Porém, por mais que nós profissionais façamos a orientação para a cliente, e mesmo assim ela aceita, ela quer fazer uma maior, então a gente orienta a fazer no máximo 70%, porque depois que ela começar a crescer, principalmente dessa cliente que a unha dela cresce para baixo, o risco de machucar e de quebrar é muito grande. Então ainda a gente explicar para elas o real motivo e quais são os riscos, se elas assim ainda aceitarem, se torna uma responsabilidade totalmente delas. Mas é claro que todo cuidado é pouco e toda orientação é importante para que todo cuidado venha a ser feito durante esses 30 dias que elas ficarão com esse alongamento. É muito importante essa comunicação entre vocês e clientes. Por quê? Porque o alongamento, para ele se tornar algo durável e que não quebre e que seja lindo por 30 dias, é um trabalho de 50-50. 50% da profissional e 50% da cliente. Então é muito importante vocês manterem esse diálogo, essa comunicação com a cliente de vocês, tá? Agora a gente vai começar o temido ponto de tensão. Reparem que eu vou fazer o primeiro dedinho e depois eu acelero um pouco o processo, mas ainda consigo mostrar bem de pertinho como que funciona. A primeira coisa, eu vou pincelar o meu gel para fazer uma camada memória em cima dessa lâmina. Logo depois eu venho com o meu ponto de tensão. Reparem que eu não uso muito gel. A quantidade de gel que eu uso é o suficiente para fazer o ponto de tensão. E eu não levo até a cutícula. Eu levo até a região do meu ponto zero e desço para ponto de quebra. Por que que eu não levo o meu gel até a região da cutícula? Porque cutícula não é região de quebra. Região de quebra são laterais e ponta. Então é onde eu preciso focar o meu gel. É onde eu preciso que esse gel se concentre para durar essa unha não quebrar e nem machucar ou traumatizar ou que diminua pelo menos o trauma dessa lâmina. Então é muito importante a gente saber muito bem sobre a anatomia da unha para que possamos entender aonde realmente precisa ter gel. E é assim que a gente consegue um resultado mais harmônico e mais natural, com o crescimento de cutícula totalmente nivelado e zerado.
Nessa unha dela, que é o indicador, eu tive que fazer uma leve retificação de borda, porque esse é um dos dedos mais caídos dela. Então, eu já aproveito o ponto de tensão usando o Control, que é muito mais rápido e mais prático para eu realizar essa retificação. Reparem que eu viro um pouquinho o dedo de lado para ver se essa unha ela está reta do início ao fim. Se ela estiver reta do começo ao fim, então significa que essa unha foi nivelada e retificada. Por último, eu vou mostrar o dedão e reparem que no dedão eu mostro um pouquinho melhor como que eu realizo meu ponto zero. Geralmente o dedão eu sempre coloco um pouco mais de gel por ser o dedo maior e porque é o dedo que a gente mais utiliza além do indicador para tudo, para pegar peso, para pegar as coisas. É o principal, um dos principais dedos que mais geram impacto durante os processos do dia a dia. Após catalisar por 120 segundos na cabine, vamos entrar com o processo de lixamento mecânico e manual. A primeira coisa que eu faço é vir com o mecânico já nivelando essa lâmina para ficar mais fácil para eu conseguir fazer o meu acabamento com a lixa manual. Então vocês reparem que eu vou nivelar todo o gel e já retirar a ponta que fica caída também com a broca para facilitar o meu lixamento. O que eu puder fazer para diminuir o meu esforço físico, eu faço. Se eu vejo que a broca consegue realizar 90% do meu lixamento, não tenho porquê eu me matar realizando um lixamento mecânico, um lixamento técnico, se existe a broca para isso. Então a única coisa que eu faço, preparo a minha lâmina e com a lixa manual eu vou apenas nivelar e endireitar as laterais e ponta da minha unha para que eu consiga deixar ela mais retinha possível e mais quadradinha. É assim que eu mantenho a minha simetria. E vocês vão reparar que após eu lixar todos os dedos, eu vou virar o dedo da cliente para mim, para eu conseguir ver, visualizar melhor a questão da simetria, se a unha tá reta, se ela tá torta, se ela tá bonita, se ela tá retinha, simétrica nas laterais, se ela está simétrica na ponta, porque quadrada a gente precisa ter o cuidado de não deixar essa unha ficar torta e nem arredondada. Então todo o cuidado com simetria é necessário. Lembre-se sempre, a sua marca registrada é o seu acabamento. Então, o que você mais precisa focar é no acabamento que você vai entregar para essa cliente. Não adianta você começar uma unha bonita e ter um péssimo acabamento, porque o que no final vai vender para suas clientes é o acabamento. Então, todo cuidado, todo serviço minucioso vai trazer o seu maior resultado no final. Depois que eu faço todo o lixamento técnico e mecânico, reparem que eu venho endireitando e comparando uma unha com a outra para poder ver todos os tamanhos e ficarem todas iguais e bem simétricas. Após eu finalizar toda essa parte também, eu já venho, finalizo a outra mão e vou começar a dar o acabamento com a broca agulha na região da cutícula e na parte de baixo. Reparem que eu passo a minha broca em cima do gel. Essa broca ela não encosta na unha natural da cliente, porque pode machucar. O meu foco é que nivele esse gel para que ele fique igual à unha natural dela e não tenha aquele morro em cima da unha. Faço isso de um lado, em todos os dedos, e depois mudo a rotação da minha broca e faço do outro. Reparem que nessa hora minha luva foi com Deus. O meu dedão já foi porque enroscou na broca. Na hora que eu estava segurando para fazer um acabamento, acabou encostando e enroscou. Depois que eu fiz de um lado, venho do acabamento do outro, vou para a outra mão e já venho com a minha broca de cerâmica de gramatura vermelha. Ela não tem numeração, comprei no Mercado Livre. Então é uma broquinha barril que eu uso para fazer só a pontinha da minha lâmina, que é aquela famosa pontinha natural que a gente faz dando uma imaginada de que aquela unha é fina, quando na verdade a unha está bem estruturada e é só a ponta que está fina para manter a naturalidade desse alongamento. Lembrando que não é só afinar a ponta, essa unha ela precisa ter pelo menos um formato mais tipo C para que mantenha a estrutura e essa unha dure tranquilamente 30 dias. Não é só ponta, tá, gente? É questão de estrutura. Curvatura não é só beleza, é estrutura da lâmina. Nunca se esqueçam disso. Agora eu já venho dando acabamento com a minha lixinha buffer. Tomem muito cuidado também, porque a buffer ela também pode arredondar esse quadrado e tirar o formato, então tomem muito cuidado. Finalizo meu acabamento, depois disso peço para a cliente lavar a mão, faço a cutilagem dela, passo o top coat, porque ela escolheu uma decoração natural com esmaltação tradicional, um vermelhão bem babado. Então agora eu vou deixar vocês com o resultado final
Espero muito que vocês tenham gostado e se gostaram, já não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e dar o seu feedback. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!